Bom, gente, boa tarde. Eu vou poder me apresentar. Eu sou Rosana Camargo. Eu não sei se vocês são de onde? Eu sou de Guaratuba, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Já estou aqui morando desde 2014. Estou morando desde 2014 aqui em Foz, né? E hoje eu vou apresentar para vocês uma transparência de um artigo que eu fiz sobre a Anne Sullivan. E, por exemplo, se vocês quiserem entrar no artigo diretamente através do computador, é só vocês seguirem logo no início aí da introdução. Tem como vocês podem entrar direto no computador. Então, isso aí é uma sinopse, né, do meu artigo sobre conscienciometrobiografia da preceptora Anne Sullivan, né? Então, vamos assim por partes, né? E vocês podem ir perguntando, à proporção que vocês vão tendo dúvida, eu vou falando, mas podem me parar e perguntar, tá bom? Então, aí já a gente vai começar. O que é, por exemplo, esse nome grandão aí, conscienciometrobiografia, que está escrito aqui, né? Conscienciometrobiografia, ou análise conscienciometrobiográfica de Anne Sullivan. Aqui é uma palavra é uma verpom, que eu fiz uma junção de conscienciometria com biografia, né, da professora Anne Sullivan. Então, eu juntei a palavra conscienciometria com biografia. Então, deu essa palavra grandona, que é conscienciometrobiografia, ou seja, análise conscienciometrobiográfica de Anne Sullivan, né? Porque não coloquei diretamente conscienciometria da Anne Sullivan. Porque normalmente a conscienciometria se faz com a pessoa presente, com o si presente, né? Aqui a gente tem o livro, preciso usar aqui o livro, mas quase todos já conhecem o livro do conscienciograma, né? Então, através do conscienciograma, nós fazemos a nossa conscienciometria. A gente tem cursos, nós temos uma IC chamada Conscius, que ela trabalha com a conscienciometria da consciência, trabalha com o conscicobaia, com todo o trabalho teórico. Tem vários cursos que vão ensinando a trabalhar essa análise conscienciométrica, né? E aqui a gente tem uma revista bem antiga, talvez a gente não encontre mais essa revista, porque ela é bem antiga. Essa revista é do Colégio Visível da Conscienciometrologia, que ela ensina a como trabalhar com as páginas do conscienciograma. É um pouco difícil de encontrar essa revista, mas na Conscius eles têm a amostra, né? Então é muito interessante se aprender a fazer a conscienciometria. A conscienciometria, ela trabalha com trafores. Eu vou dizer o que é. E nessa sinopse eu explico, mas para quem ainda não sabe, vou explicar. Então, trafores, trafares e trafais. O que são trafores?
todos nós temos talentos, né? Alguém aqui não tinha ouvido falar essas palavras? Nunca? É a primeira vez que a senhora vem. Vocês já tinham ouvido? A senhora já tinha ouvido falar? Não. Então, trafores são talentos, são traços, forças que a consciência tem. Aquilo que a gente chama, eu tenho determinados talentos, sou boa para isso, sou boa para aquilo, né? Então, são traços fortes, traços força, que a consciência traz, que ela já vem trabalhando por várias vidas, e ela, então, ela traz esses traços forças já impregnados na sua consciência, né? E todo mundo sabe que a Conscienciologia trabalha com série X, com as várias vidas, né? Com a teoria da série X. A senhora já sabe disso? Então, como a gente tem várias vidas, a cada vida que a gente tem, a gente vai aprimorando os nossos trafores, os nossos talentos. Eles vão ficando mais fortes, né? E a gente vai poder empregar na nossa ProEx, que é o nosso plano existencial, o plano de existência de acordo com cada vida que nós temos. E o que são trafares? Trafares são traços fracos, são traços que nós ainda não alcançamos. São traços que nós ainda não alcançamos, traços fortes ainda. São traços que nos faltam para alcançar, né, os traços força. E isso são, então, trafares. Os trafares, como nós não chegamos aos trafores, eles são aqueles traços que são ainda muito enraizados em nós, que são os traços nossos, do nosso perfil menos qualitativo, digamos assim. São os traços que a gente ainda persiste com os erros, que a gente ainda persiste em errar. Por exemplo, a raiva. A raiva é um trafar, né? Nós podemos transformar essa raiva em um trafor, né? Com o tempo, a gente vai aprimorando para ver como vamos trabalhar com esse trafar, né? Esse traço fardo, né? E para ele chegar um dia a se transformar em um trafor. Porque a raiva, até como diz algumas teorias psicológicas, que não é no sentido de ter raiva, mas no sentido de ter coragem, né? Ela pode ser transformada em coragem, em autoenfrentamento. E se ela se transformar em coragem, em vontade, autoenfrentamento, ela já se transforma em quê? Em um trafor, em um traço força. Então, os traços fardos podem ser mudados e transformados em traços forças. E os trafais são traços faltantes. Ele ainda não é nem negativo nem positivo. São traços que ainda nos faltam para chegar a um trafor, né? Então, aquilo que está faltando na gente. A gente, quando faz um levantamento, a gente deve fazer sempre uma lista. Eu tenho esses traços forças. Primeiro a gente começa pelos traços força. Depois uma lista dos nossos traços fardos, que são os negativos. Entre um e um outro, para chegar de um traço força para um traço fardo, existe o trafal, é aquilo que está faltando para se transformar num traço força. Então, a gente vai trabalhando isso para que a gente possa. Ele ainda não é negativo nem positivo, é algo que está faltando, que às vezes a gente observa no outro e nós não temos, né? Entendeu? Por exemplo, se não somos ainda corajosos, né? Então, para a gente, a coragem é um trafal,
é um traço que nos falta, né? Mas se a gente tem um traço fardo, que é a raiva, a gente pode transformar essa raiva em coragem. E deixamos de ter raiva, mas ficamos uma consciência resiliente, que fazemos autoenfrentamento, que temos coragem para enfrentar as dificuldades. Aí transformamos o traço fardo, que foi a raiva, que aí faltava para a gente o traço faltante para chegar até a coragem. Entendeu? Deu para entender? Pode perguntar se vocês não entenderem, o que isso é básico, né? Para a gente entender a conscienciometria. A gente explica bem aí como é que é, né? Então, Oi, Rosa, boa. Oi. A estrutura e o artigo está estruturado em 3 seções: conceito, definições, biografia. Dá para eu voltar aí, né? Isso. É porque a gente estava esperando passar as transparências, mas aí, então, na transparência já tem isso tudo. Mas eu volto, não tem problema, não. Então, como na introdução a gente fala aqui que fala sobre... A Maria Luísa falou até que ia fazer uma pergunta, eu estou esperando essa pergunta aí da Maria Luísa, né? O que você vai perguntar? Eu queria perguntar para você, para ajudar quem está assistindo e quem ainda não sabe da história, o que te levou a escrever sobre Anne Sullivan? Foi uma projeção? Foi alguém que incentivou? Ou já veio pronta para você? Acordei com vontade de escrever sobre ela. Qual foi o motivo? Como nós estamos falando sobre a análise conscienciometro-biográfica da Anne Sullivan, é aquilo que a gente estava falando, nos trafares e trafais dela, né? E que isso é o restante do nosso trabalho aqui. Mas então vamos ver a introdução. Qual foi a motivação de escrever, de fazer essa análise conscienciometro-biográfica dela? Ou seja, usar a conscienciometria em cima da biografia dela, né? Qual foi o que nos levou a fazer isso? Primeiro, nós já temos, eu que estou lhes falando, já me apresentei, mas chegaram mais outras pessoas. Eu sou Rosa Ramalho. Eu fui professora por 28 anos, e nesses 28 anos eu trabalhei assim, em faculdade, ensino fundamental, colégio de educação especial. Então, eu trabalhava e fui supervisora de várias escolas que tinham classes de educação especial. E eu trabalhei numa escola em Niterói, Rio de Janeiro, que se chama Escola Anne Sullivan, que fica no Jardim São João, lá em Niterói. Lá eu trabalhei uns 10 anos. Lá eu era supervisora dos professores que trabalhavam com educação especial. O que eu fazia? Fazia planejamento e orientava os professores como trabalhar com esses alunos. Lá tinham alunos com todas as dificuldades, necessidades especiais. Alunos deficientes auditivos, alunos deficientes mentais, alunos cegos com deficiência visual, né? E a gente, então, para cada professor, para cada turma, nós fazíamos um planejamento especial para que essas professoras trabalhassem com esses alunos. Bom, o interesse, então, de fazer essa conscienciometria com a Anne Sullivan veio pela admiração da Anne Sullivan através desse trabalho lá. Mas eu não pensava... Eu pensava que, por exemplo, era uma admiração de professora pela escola e pela preceptora que foi Anne Sullivan, né? E não pensava que eu tivesse ligação nenhuma. Eu simplesmente pensava que eu
era mais uma professora que havia chegado à escola para lecionar e para trabalhar com educação, orientar os professores em relação à educação especial. Então, terminei a minha fase lá em Niterói, foi a última escola que eu trabalhei como supervisora, me aposentei e chegou o momento de eu vir para Foz. Eu vim para Foz em 2004. E quando eu estava assim, mais ou menos com 15 dias, mais ou menos aqui, eu vim final de 2004 e início de 2005. Então, o professor Valdo pegou assim, um filme, até eu esqueço, como é que é o nome? Não é Transparência. O Manuel que sabe. Como é que é o nome daquele filme que vocês passam? Como é que é o nome? É um slide, né? Não é um slide, não, mas vem para projeção. Aí o professor pegou esse filme e se chamava O Milagre de Anne Sullivan. Eu já havia passado várias vezes para os meus professores lá na escola Anne Sullivan, né? Já conheci o filme. Então, aí o professor falou para mim assim: eu só estava esperando você chegar, que eu estou aqui, tirou da gaveta o filme O Milagre de Anne Sullivan, e agora eu tenho uma recomendação para fazer. Eu fiquei surpresa, estava esperando eu chegar. Aí depois eu conversei com ele, né? Mas na hora foi assim. Aí ele falou assim: olha, essa aqui é a original, você vai tirar uma cópia, né? E eu quero que você passe. Nessa época, eu estava começando aqui no discernimento, que esse aqui é um contínuo do discernimento. Estava começando o Cine Pipoca. E ele falou assim: você vai, então, falar lá com o diretor do Cine Pipoca, você vai passar esse filme, vai fazer o comentário, um relatório escrito e vai me devolver. Seu mestre mandou, faremos todos, né? Então, fiz direitinho meu recadinho de casa. Aí passei, comentei lá com todo mundo gostou muito do filme e tal, e fiz o relatório e entreguei para o professor. Professor, aqui, o relatório. Aí ele riu para mim e tal, ficou nisso, né? Eu pensei que tinha terminado a minha incumbência, o meu trabalho. Depois ele veio falando: e agora? Ficou só nisso? Cadê a pesquisa? Cadê o restante? Disse: professor, eu já não fiz tudo. Disse: não, agora é você pesquisar, ver o que tem a ver com você. Tá? Aí eu fui pesquisando. Eu, na verdade, eu admirava ela, a Anne Sullivan, como uma professora que se destacou, uma professora de uma aluna que hoje em dia há a possibilidade dela ser uma serenona. Ela é professora da Helen Keller, que há a possibilidade da Helen Keller ser uma serenona. Ela escreveu 26 livros, né? E essa aluna, ela é cega, surda e muda, mas conseguiu, com a ajuda da professora Anne Sullivan, ela conseguiu escrever 26 livros. Então, quer dizer, na verdade, Anne Sullivan se anulou porque ela ficava numa média de 5 horas lendo livros para a Helen Keller, que a Helen Keller gostava muito de literatura, e ela lia incansavelmente, varava a noite até junto com a Helen Keller, e lendo livros para ela. E a Helen Keller, então, escreveu vários livros, teve um conhecimento enorme. Ela é considerada realmente uma superdotada, porque realmente, como que ela, cega, surda e muda, conseguiu captar tanta coisa. O livro dela, eu coloco aí na bibliografia, no final da folha, tem um livro, não sei se, acho que a bibliografia não veio, mas o livro chama-se Minha Vida, a história de minha vida
da Helen Keller, que é o livro da Annie Sullivan. Mas a Annie Sullivan não escreveu livro nenhum. Ela se dedicou muito à aluna e não escreveu livro nenhum. Então, se vocês não estiverem entendendo, pode me interromper, porque eu tenho que ser um pouco mais sucinta, porque tenho que falar várias coisas, né? Então, eu analisando toda a vida da Annie Sullivan, da professora, eu fui vendo que havia muitos pontos em comum. Aí eu comecei a repensar, né? Então, é por isso que o professor pediu que eu pesquisasse mais sobre ela, que ela tem a ver muito comigo. Então, eu vi que a história dela tinha muito a ver comigo. Então, eu vi que trafores e trafares não são só trafores, não, hein? Trafares também. Muito parecidos com os meus. Por quê? Eu tive 28 anos de magistério e numa abnegação muito grande aos meus alunos. Eu me doava totalmente. Por incrível que pareça, eu tenho até vergonha de falar isso, mas é verdade. Eu fui olhar para um espelho aqui, quando eu cheguei aqui na Conscienciologia. Eu me vestia automaticamente, aquelas roupas bem largonas, e saía para trabalhar. Não tinha preocupação comigo. A preocupação era com os meus alunos, que eu ia dar conta do meu trabalho. Então, eu fui vendo assim que essa era também uma face da Annie Sullivan. A Annie Sullivan se descuidou totalmente dela. Engordou, né? E ficou doente no final da vida. Perdeu um casamento também, o Massey Sullivan, que havia uma diferença de 11 anos entre os dois, mas ele era apaixonado por ela. Mas ela optou pela aluna, para não ficar com o marido, né? E então ele para ficar perto dela, ele resolveu ficar sendo também preceptor da aluna, para continuar perto da Annie Sullivan. E ela teve essa abnegação total, mas isso, na verdade, o que a gente aqui no intrafísico considera essa renúncia, essa abnegação como trafor, como admiração que a maioria tem, isso é um trafar, é um traço fardo. Porque a gente conhece na Conscienciologia que, em primeiro lugar, nós devemos tratar de nós. A autoassistência inicial passa primeiro por a gente. Nós só podemos dar ao outro o que nós temos já construído, né? Que são os nossos trafores, e fazer com que os nossos trafares se transformem em trafores, e os trafás também cheguem até os trafores. E, nesse caso, eu também encontrei muita concordância entre os trafares da Annie Sullivan com os meus. Essa questão de me doar totalmente, chova, faça frio, faça sol, tenha que subir morro, tenha que ir para a favela, tem que pegar um paciente aí também que, concomitantemente, eu sou professora e psicóloga, um paciente doente, num local que nem o taxista não queria entrar, local de difícil acesso. Eu pedi ao taxista que me esperasse na frente da favela e eu entrava lá sozinha e nunca tive nenhum acidente de percurso. Eu digo assim, eu fiz com que o meu amparador, se eu já tinha nessa época, fizesse malabarismo, né, para poder eu conseguir fazer tudo isso que eu fiz. Mas eu consegui, né? Mas achando, como eu era espírita kardecista nessa época, que eu estava fazendo o melhor de mim, né? E não estava, eu estava contraindo vários trafares, porque estava esquecendo de mim e colocando em primeiro lugar a assistência ao outro. Então, essa coisa assim da gente, é bom a gente observar
através da Anne Sullivan, que ela poderia ter produzido muito mais, ter sido escritora como a aluna foi, né? Porque ela tinha um conhecimento muito grande, né? A Anne Sullivan, tanto tinha que passou para a aluna e a aluna conseguiu escrever esses livros todos, mas, no entanto, ela não se voltava para ela, né? Não fazia a autoassistência. Então, a autoassistência é primordial que nós façamos. Hoje eu tenho que fazer o caminho inverso. Trabalhar a minha autoassistência, porque já fiz muita, ainda falta fazer muita heteroassistência também, mas eu fiz muito mais. Se colocar na balança, fica faltando a minha autoassistência. Eu tenho tendência muito grande a fazer renúncia de mim em prol do outro. E isso é um trafar. Eu não sabia que isso era um trafar, né? Quando eu fui fazer consciencioterapia, eles me receberam, os consciencioterapeutas, me receberam assim, Madre Teresa de Calcutá, né? Santa Rosa. Aí eu estava crente que era um elogio, né? Estava crente que era um elogio. Aí depois eles descascaram, né? Porque eu, na verdade, inconscientemente, mas como não existe inconscientemente, né? A gente passa por todo esse processo porque quer, e eu estava querendo ser a Santa Rosa mesmo, né? Auto-engano. Então, hoje, eu estou procurando inverter esse processo. É muito bom a gente estar na Conscienciologia, estar assim, podendo voltar para dentro da gente e fazer essa análise conscienciometro-biográfica, e eu me espelho, o meu espelho é sempre a Anne Sullivan, porque eu não gostaria de dessomar como a Anne Sullivan dessomou, com os trafares que ela dessomou. Dessomou gorda, doente, eu ainda estou gorda, né? Mas eu quero emagrecer mais e ficar mais bonita. Eu nem sabia as pessoas diziam que eu era bonita, mas eu nem sabia que eu era, porque nem olhava no espelho. Então, é bem essas coisas assim. Então, é isso aí que a gente tem que ver, né? Porque, às vezes, a gente está pensando que está fazendo a coisa certa, e nós estamos pensando, por exemplo, nós como mães, também professoras e mães, temos tendência a nos renunciar em prol de filhos, né? Isso aí eu faço com o pé atrás, nem penso, já estou fazendo. Então, essa coisa de persistir no erro, ainda persisto muito ainda no erro, porque é mais fácil. Eu aprendi, né? Está dentro, está entronizado dentro de mim. Então, é mais fácil essa coisa de persistir. Não, você quer, fica para você. E eu? Eu posso passar sem isso, né? Entendeu? Então, é bem assim, desse tipo. E não é certo isso. A gente tem que pensar também que a gente tem gostos, que a gente tem que se autoagradar. Hoje eu faço isso. Eu vou numa loja, aí eu compro uma roupa bonita, né? Mas antes, se eu tivesse que trocar entre um sapato bonito e um livro, logicamente quero o livro, né? Saía com dinheiro para comprar uma roupa bonita, minha filha voltava, mãe, comprou roupa bonita? Quero ver se você vestiu para ficar bonita. Eu vi um livro tão bom, eu comprei o livro e não comprei a roupa. Então, era bem assim, sabe? Então, isso não é, a gente pensa que isso é talento, não é, que isso é trafor, não é, isso é trafar. Né? É traço fardo. Cuidar da gente é um talento. Cuidar da gente é um trafor. Não se tornando também um egoísmo de só cuidar da gente, esquecendo o outro. A gente tem que equilibrar. Cuidar da gente e cuidar do outro. A professora tem que cuidar dela e cuidar do aluno. O aluno gosta de ver uma professora bonita, bem arrumada, né? Então, tem que pensar nisso. Então,
Vamos, então, voltar aqui a Anne Sullivan. Então, a Anne Sullivan, como vocês estão vendo aí, eu dividi, assim como a Rosemary colocou, em 3 partes. Os conceitos, que aqui eu não vou ficar lendo conceitos, vou deixar com vocês. Agora, se alguém quiser aqui ler, achar interessante para a gente comentar, que seria parte de conceitos. Depois, a segunda parte é a conscienciometrobiografia da Anne Sullivan e depois a conclusão. Se alguém quiser assim alguma coisa importante que chamou a atenção, para eu não ficar falando o tempo todo, então vocês me peçam. O que vocês gostariam que eu falasse? Pode ir. Não estou olhando aqui para vocês. Pode ser a parte da classe, né? Parabéns pela pesquisa. A classe social, né? Então, a Anne Sullivan, vou contar então um pouquinho da história. Assim, de uma família muito pobre, né? O pai dela era alcoólatra e a mãe dessomou logo cedo, ela com 8 anos, a mãe dessomou com tuberculose e ela ficou então com o pai e mais, eram todos 5 irmãos. Mas foram dessomando e no final só ficaram 2 irmãos. E o pai resolveu não criar esses 2 irmãos. Até porque ele vivia numa vida de alcoólatra, não tinha essa responsabilidade. E a colocou no colégio interno. Sendo que esse colégio interno, ele era assim, muito... Na verdade, não era um colégio, era de crianças, né? E ficavam lá misturados, crianças, idosos, pessoas doentes. E, então, a Anne Sullivan, ela ficou doente dos olhos, ela pegou um tracoma, que é uma doença oftálmica. Essa doença oftálmica, ela é produzida, ela tem como causa a falta de higiene, né? E, principalmente, os restos de mosca, né, um local bem sem higiene, ela deve ter passado a mão, qualquer coisa, sei que afetou a vista dela, e ela adquiriu o tracoma. E o filho, talvez aí não fala na biografia de como o filho contraiu a tuberculose, pois a mãe havia, e ele foi o último filho. Eu chego, talvez, uma dedução hipotética, por hipótese, apesar de na biografia não ser falado, que talvez ele tenha sido o último filho, a mãe estava tuberculosa e ele ficou tuberculoso, né? Ele teve uma tuberculose que afetou os quadris, ele era menor do que... era o filho caçula, menor do que Anne Sullivan, e ele dessomou logo em seguida, quando ficou nesse internato. Ficou só a Anne Sullivan. A Anne Sullivan ficou por 4 anos, mas ela era assim... Ela ficou com um processo de cegueira, perdeu bastante parte da vista por causa do tracoma, mas era uma moça, depois foi crescendo lá, né? E tornou-se uma moça bastante inteligente. E quando ela ainda era nova, ainda uma adolescente, ela sabia que iam fazer fiscalização nesse local que eles estavam. O que ela fez? Ela era praticamente uma líder das meninas. E ela pediu que aquele senhor, que era o supervisor, que ela queria muito sair daquele local, porque o local era com muita falta de higiene, muito propenso a doenças, né? E então esse senhor até ficou admirado, né, por como que ela, assim, uma pré-adolescente já tivesse tanto conhecimento a ponto de pedir por ela e pelos demais que estavam lá. E ela então
conseguiu sair. E eles transferiram ela para uma escola, aqui a gente fala na Percas, né? No Instituto Percas, né? Vocês têm aqui, vão percorrendo aqui, que vocês vão encontrar. E, então, ela ficou nesse instituto, que era uma boa escola, e ela aprendeu bastante nessa escola, né? E o diretor da escola, vendo que ela se formou com as melhores notas, gostava muito de estudar, era oradora da turma e tudo, falou para ela que ia conseguir um emprego para ela. E apareceu na escola um casal que estava precisando de uma governanta para sua filha, que era a Helen Keller, que era, no caso, mais afetada ainda do que a Anne Sullivan. A Anne Sullivan só tinha um problema visual, a Helen Keller era surda, muda e cega, né? E que eles precisavam de uma professora que morasse na casa deles e que tivesse o conhecimento como professora, que pudesse alfabetizar essa menina. E a Helen Keller, nessa época, tinha 7 anos. Então, a Anne Sullivan, aí o diretor foi lá, falou com a Anne Sullivan aceitou, puxa, seria o primeiro emprego dela, ela não mediu, eu coloco até um traço, força dela, ultrafor, resiliência, né? Ela já havia passado por tanta dificuldade, e ela, então, não mediu o esforço, sabia que ia enfrentar. Os pais descreveram a menina. Quem vê o filme, vê, né? Quem assistiu o filme, eu aconselho vocês a assistirem o filme. Vê que a menina era um bichinho do mato, né? Considerada como aquele menino dos Estados Unidos, que também passou um filme sobre ele, que foi perdido na floresta, conviveu com os lobos. Ela era um bichinho do mato, e era difícil mesmo de... E ela já havia passado por vários outros professores, e todos haviam recusado a fazer a educação dela, porque não conseguia que ela sentasse, ficasse parada, era muito agitada, era dificílimo. E, então, ela resolveu enfrentar. Sabia que o processo era difícil, e ela foi e enfrentou. E, chegando lá, quando a menina ela não viu na escola, ela foi direto para a casa do casal, e, chegando lá, ela viu que a menina como era, como os pais tratavam essa menina. E a gente vê, então, café e água. A gente vê que não tem aqui. A gente vê que a gente fazendo um parênteses aqui, como que os pais, a gente que trabalhou com educação especial também eu trabalhei concomitantemente com o curso de formação de professores, e também concomitantemente com educação especial. Então, a gente vê o quanto que os pais educam mal os seus filhos, principalmente quando a criança é especial. Não se deve educar diferente. Deve-se educar a criança como se ela fosse uma criança, entre aspas, normal. Ela é normal, né? Então, mas esses pais da Helen Keller tratavam ela assim, deixavam que ela fizesse tudo. Eles estavam comendo na mesa, no filme mesmo passa isso, né? Ela ia com a mão, metia a mão na comida de todo mundo, comia com a mão, igual o bichinho, né? Entendeu? E o que ela quisesse fazer, não tinha regras, não tinha disciplina. O que ela quisesse fazer, os pais permitiam, porque eles não sabiam lidar com a menina. E, então, ela observou por uma semana, né? Aí a gente vê a inteligência da Anne Sullivan, né? Aí, até então, a gente não está vendo ainda, observando a Helen Keller, a aluna. Mas ela viu, como professora nova ainda, com 17 anos,
que aquela criança do jeito que estava, que ela não ia ter sucesso nenhum com a maneira como os pais tratavam a menina. E ela, então, pediu permissão, quis falar com os pais, em particular, fora da menina, e falou o seguinte: olha, eu fico com a educação dela, mas desde que vocês me deem carta branca, autonomia, para que eu possa educá-la da forma que eu acho que deve ser feita. Aí os pais: mas nós não podemos interferir. Não, vocês não podem interferir em nada. Aí veja como que ela era forte, né? A força de vontade dela. E ela disse: olha, é o seguinte, eu não quero ficar aqui junto de vocês, na casa. Eu já andei aí pelo pátio e já vi que vocês têm, aqui no Paraná chama-se edícula, né? No Rio chama meia água, alguma coisa atrás da casa, mais uma construção. E já andei e vi que vocês têm uma outra casinha aí atrás, era uma casa de fazenda, sabe? E que eu possa ficar nessa casa com a menina sozinha. Aí os pais retrucaram, né? Porque tinha um rapaz que já era um adolescente, mas a menina era assim, a bonequinha deles, que deixavam a menina fazer tudo. E ela falou: não, tem que ser assim como eu quero, senão eu não... Oi? Tem muitos comentários aqui, ó, se você quiser dar uma lida e responder. Tá. Tudo bem. Então, finalizando, e então ela foi para essa casa e ficou com a menina e ensinou a menina a disciplina. Foi um processo assim, um pouco assim, para quem vê a primeira vez no filme, a gente acha assim, tem um processo traumático, né? A forma como ela foi assim bastante, ela usou a agressividade, mas a agressividade positiva, para educar a menina. Então, a menina aprendeu a comer com talheres, né? A comer no prato, a sentar na mesa, mas foi só vocês vendo o filme que vocês vão ver como foi difícil, né? É como se fosse educar um bichinho mesmo. E ela conseguiu que essa menina, depois a Helen Keller, quando ficou já mocinha, agradeceu muito, né, a professora. Ela era muito amiga da Anne Sullivan. As duas foram inseparáveis para o resto da vida. Ela dessomou junto com a Helen Keller, né? Vou ver aqui, então, as perguntas. Como é que eu faço aqui? Tem que abrir. Vem cá, Maria Luísa, me ajuda aqui, para aparecer as perguntas, não está aparecendo. Sim. O Luiz Fernando dos Santos pergunta o seguinte: qual a hipótese de nível evolutivo da Anne? Olha, a Anne foi a preceptora da Helen Keller. O que o professor Valdo nos falou é que a Helen Keller tem toda a possibilidade, a aluna, ter toda a possibilidade de ser uma serenona hoje. Agora, a Anne, vejam bem, a Anne sendo professora de uma serenona, e a gente sabe que o fruto, né, que foi a Helen Keller, que ela conseguiu que a Helen Keller escrevesse 26 livros, fosse essa pessoa que se transformou, aí vamos pela uma questão hipotética, né? Que ela acho que teria um bom nível, né? Uma excelente preceptora. Agora, nível, eu acho que ela não, naquela época, pelo que eu li da biografia dela, ela não era evolucióloga ainda, era uma preceptora excelente, que conseguiu, né, esse trabalho com a Helen Keller, né? Sim. Sim.
afirmado que ela foi uma serenona. E ele levanta a questão de uma serenona não ter biografia convencional publicada. Você quer falar um pouco sobre isso? Bom, eu não sei se... Eu não afirmei hoje, não afirmei nada que a Anne Sullivan... Vocês ouviram? Que a Anne Sullivan foi uma serenona. Eu falei que o professor Valdo nos disse que havia uma hipótese da Helen Kelly, a aluna, ser uma serenona, não a Anne Sullivan. A Anne Sullivan era professora da Helen Kelly. Eu não falei isso, deve ter sido mal entendido, né? Aqui há a possibilidade de ter sido uma serenona, foi dito pelo professor Valdo, e quando o professor César anunciou aqui também, ele falou também sobre a Helen Kelly, a possibilidade da Helen Kelly ser uma serenona, mas não a Anne Sullivan, a professora não. Tá? Tudo bem. Rosa. Tem mais alguma? Tem um outro telecaminhante que está te perguntando o seguinte: se a característica de serenão seria um trafor ou uma característica neutra? Não, lógico que é um trafor, né? O serenão, quando já chega o nível evolutivo de um serenão, ele já dominou vários trafares, conseguiu que vários trafais, também que eram traços faltantes, chegassem e se transformassem em trafores, né? A gente ainda não é uma consciência livre, né? Como é até hoje o que a gente conhece na escala evolutiva, a consciência livre é o mais alto nível evolutivo. Mas o serenão é bastante evoluído. E, sim, ele já dominou vários trafares e trafais, traços faltantes, e tem bastante trafores, talentos, né, conquistados no decorrer dos milênios, né? Pode seguir? Bom, então, eu não sei se for o mesmo, você me diz que tem alguns aqui. Tem o Renato Zocal, ele está aí? Não, né? Ele que fez essa pergunta. Ele que fez, né? O Marcelo fala: olá, Marcelo, tudo bem? Você já deve me conhecer, né? Eu sou a Rosa Ramalho. Bom, tem o William, que faz, já fez algumas perguntas. Foi essa que você respondeu antes. Tá, então acho que tudo bem. Se tiver mais alguém, podem continuar perguntando, tá bom? Tudo de bom para vocês. Rosa, tudo bem? Maravilhoso tema, bem interessante. Parabéns. Pode falar sobre isso. Eu assisti o filme e eu vejo que ela teve muita vontade e determinação, né, por ensinar, porque ela teve que ensinar tudo para Anne Keller, né? Inclusive assim, que a água significava água, o nome das coisas, porque ela até então não sabia, né? E ela era uma menina assim bem mimada, né, pelos pais. E essa vontade, essa determinação, né, dela de querer, porque ela poderia ter desistido, né? Porque não era fácil. Né, então, eu coloco aqui, depois que você, com calma, pode analisar os trafores da Anne Sullivan, eu coloco a determinação também como um grande trafor, né? Porque ela foi o primeiro emprego dela, né? E ela já pega, ela mesmo nas cartas que ela escreve para o diretor da escola, para as amigas da escola, os professores, ela fala assim, ela dizia assim: olha, eu sei que é uma tarefa difícil, mas eu sei que eu vou dar conta dessa tarefa. E começa a elogiar muito a menina. É uma menina que tem muito talento. Logo de início, ela viu que a Helen Kelly era passível de se tornar uma grande aluna, porque tinha muitos talentos.
E ela soube trabalhar todos esses talentos da Helen Keller, né? Quem mais? Alguém? Oi? Não quero comentar. Sim? É que eu também assisti o filme, né? Uhum. E, Tem que ficar aqui. eu tenho formação em psicopedagogia e a gente, nos estudos, a gente tem o histórico de muitos autores, experiências de muitos profissionais, pedagogos, né? Ao longo da história. E o que me marcou no filme é que, naquela época já, quer dizer, já não tinha tantos recursos como a gente tem hoje, mas a Anne, ela teve a sensibilidade de perceber a primeira preocupação, qual é a comunicação dessa menina, né? Quer dizer, porque mesmo sem falar, né, sem ouvir, claro, né, assim, sem ouvir e sem ver, mas ela tinha uma relação com o mundo ali. Então, ela tinha alguma, assim, como que ela se expressava em relação a todo o resto. Então, essa perspicácia dela que fez com que ela observasse, né, assim, pela atitude da menina, como que ela estava tentando interagir. Eu coloco comunicar. isso como um trafor dela, que eu coloco como feeling, né? Eu achei muito Então, bacana isso. realmente, imagina, a gente na situação, vamos fazer uma magística aqui, né? A gente pega um aluno e a gente vê que esse aluno é cego, mudo e surdo. Como vamos nos comunicar? Né? Quer dizer, então eu vejo que de ambas as partes, hoje conhecendo a Conscienciologia, que é um grande exemplo de um trabalho conscienciológico. Embora que a Anne Sullivan e a Helen Keller, naquele momento, desconhecesse a Conscienciologia, mas já era um trabalho dos amparadores, porque descobrir qual o feeling, de que meio, em que situação ela iria permear essa educação. Se eu tenho uma aluna que não enxerga, que não escuta e que não fala, qualquer um de nós ficaria bastante preocupado em como estabelecer essa comunicação, né? Então, como hipótese, eu coloco assim tudo em hipótese, porque as biografias que eu li, nem o próprio filme fala nisso, mas que já havia, que a Anne Sullivan já tinha parapsiquismo, e que a Helen Keller também, elas estabeleceram uma comunicação pelo parapsiquismo, né? Embora ambas não soubessem o que era isso, né? Foi uma coisa nata, e que, através disso, se chegou, então, a Anne Sullivan, ela já havia aprendido com a professora Laura, lá no Instituto Perkins, o trabalho com lidar com a linguagem manual, né? Verbal. E verbal e manual também. Então, mas ela falou, bom, para que me serve esse trabalho? Eu já sou formada nisso, mas eu não vou conseguir. Então, ela via que a Helen Keller usava muito o indicador para apontar. Toda criança, se a gente observar a criança desde o bebê, né, a criança ela usa muito o indicador para apontar as coisas que ela quer. Então, ela começou a falar, bom, ela já usa um indicador. Isso tudo estou falando hipoteticamente, tá? Pensando como professora, você também é professora. Então, eu pensei assim, bom, eu vou aproveitar que ela aponta as coisas que ela quer, né? Ela aponta. Agora, de que forma? Então, ela usou, aí ela criou um método próprio. Fala aí no método, né? O método próprio que ela utilizou, a Anne Sullivan, que foi justamente esse emprego da linguagem manual, que ela já conhecia, que a Anne Sullivan, a professora, conhecia, a Helen Keller desconhecia. E, então, mais a questão não vou dizer para-percepção, mas da percepção, ela colocando os dedos na boca
Anne Sullivan, no filme é bem isso, né? Ela sentia a parte fonética da pronúncia, né, daquela palavra, né? Então, através do uso manual, ela empregou a questão da linguagem manual, da comunicação manual, e mais também a percepção labial, né, da pronúncia, da fonética, e ela criou um método próprio. E foi desta forma, porque é por isso que o mundo, né, chamou de milagre da Anne Sullivan, né? Porque, para quem não entende de parapsiquismo, não entende de parapercepciologia, realmente é tido como um milagre. De que forma se comunicar, né, com uma criança que não tem nenhum desses sentidos, né? Então ficou difícil. E ela criou um método próprio e conseguiu. E no filme vocês sabem que tem uma passagem muito importante do filme, que é aquele momento do poço. É o ápice do filme, é o ápice da metodologia da Anne Sullivan. É o momento do poço. Naquele poço, ela experimentou a questão tátil. Ela colocou a mão, né? Porque a verdade é o seguinte: eu trabalhei com educação especial e a gente via o seguinte, que toda criança especial com deficiência de uma área, ela supre com outras áreas a deficiência dela. Então, a gente viu que a Helen Keller não tinha a área tátil prejudicada. Ali naquele poço veio o diagnóstico aflorado, que a área tátil dela estava totalmente dominante naquele processo. Então, quando ela recebeu aquele jorro de água na mão, ela já tinha conhecimento, aquela dificuldade toda da palavra caneca, água e tal, e ela pronunciou a palavra água. Ela sentiu através do tato, né, a linguagem tátil, e a parapercepção da água ajudou. Eu, hipoteticamente, né, tudo eu coloco como hipótese, por isso que ainda tem muito que trabalhar em cima disso. Então, que ali naquele momento houve amparo de amparadores de ambos os lados, não só da Anne Sullivan, como da Helen Keller, principalmente, se ela havia um plano que ela se transformasse, né, que ela estava num crescendo evolutivo, que chegou a ser a maior hipótese dela ser serenona. Então, eles também estavam investindo bastante nela, os amparadores, né? E, naquele momento, foi a culminância da educação da Helen Keller. E ela mesmo descreve no livro, não sei se no filme, não me lembro, mas no livro ela descreve que é como se o mundo se abrisse e ela teve uma visão cósmica do mundo. Tudo ficou mais fácil para ela. Ela saiu pulando de alegria. Ela encontrava com as flores no pomar, ela encontrava com o verde, ela nominava tudo, dava nome a tudo, porque ela já tinha um ensaio com a Anne Sullivan, que a Anne Sullivan mostrava para ela e falava o nome, mas, naquele momento, ela sentiu sozinha, ela sendo a pesquisadora e descobrindo um mundo novo naquele momento. Então, foi o forte dela, a partir daquela água do poço, né? Então, ali a gente acha que é a culminância do trabalho com a Anne Sullivan, com a Helen Keller. O que mais? Que vocês, não sei se eu estou falando muito, gente. Podem perguntar. Queria que vocês falassem. Giovana, tem alguma coisa para perguntar? Oi, Rosa. Primeiro, meus parabéns, né, por uma dedicação
você está expondo assim muito bem, e foi muito interessante você ter colocado, né, a sua posição, né, junto com os alunos. Quer dizer, ainda bem que você não dessomou, está aí linda, bonita, né? Conseguiu recuperar tempo, né? Não sei, ainda falta emagrecer. Não, mas que é isso? Entendeu? Começa a olhar no espelho, que tem uns espelhos assim meio que você emagrece. Então, não, isso é muito bacana. A beleza da pessoa não é pelo soma, né? É pelo seu mental. Então, o seu mental está mostrando você realmente, quer dizer, é como você teve. Então, a pergunta a você é a seguinte: depois que você está se dedicando, que você está apresentando isso aqui, você também, ao sair na rua, você está identificando assim cores mais bonitas na vida? Quer dizer, o que você poderia assim indicar para quem passa por semelhantes, às vezes, de cuidar de uma pessoa idosa, uma mãe com Alzheimer, uma coisa assim? Qual a indicação que você daria, de acordo com a sua experiência, nesse aspecto? Então, por exemplo, mesmo o idoso, né, porque ele regride, no caso principalmente com Alzheimer, eu coloco assim o contato com a natureza, contato com as plantas, com as árvores, com os animais, né? Eu acho importantíssimo isso, porque todo o método da Anne Sullivan, o trabalho de educação, na verdade, a sala de aula dela era a natureza, né? Todo o trabalho. Ela não deu aula para Helen Keller em sala fechada. Ela saía ao contato com a natureza e ensinava através do contato direto, porque a natureza, através até da questão paraperceptiva e a questão tátil, ela interage com a pessoa, né? Como se a pessoa vestisse a pele da natureza e a natureza fica nela, né? Há um entrosamento, há uma linguagem cósmica, né? Digamos assim, entre cada um de nós e a natureza, né? Então, eu vejo bem, eu acho que é muito importante isso, né? Eu gostaria também de saber que o reconhecimento, né, que é muito importante comentar o reconhecimento depois desse esforço todo. Eu gostaria que você expandisse um pouquinho a parte do reconhecimento. Com a página mesmo que está? 3. Página 3. Aqui não está a página, mas... É o primeiro. Reconhecimento. Então, em junho de 1892, ela foi eleita membro da Associação Americana de Linguagem de Surdos. Os Estados Unidos, eles contemplam muito a Helen Keller, né, a aluna, e pela aluna eles reconhecem muito a Anne Sullivan, a professora. Ambas são bastante conhecidas nos Estados Unidos. Elas têm um trabalho dela bastante reconhecido. A Anne, ela ganhou a medalha de professor em Porto Rico, né, na América Central, e em outubro de 1930, né, e um reconhecimento acadêmico pela questão da literatura, e as duas percorreram vários países, e ensinando como lidar com o surdo, como lidar com o deficiente visual, né? Nós vimos aqui a Filadélfia, Pensilvânia nos Estados Unidos, né? E Filadélfia também, mas elas foram também para... além dos Estados Unidos, foram para a Escócia, Alemanha, a Índia, África do Sul, né? Fazendo um trabalho também de conscientização da cegueira. Porque isso é muito importante, esse trabalho, porque há uma tendência, na maioria, né, na sociedade, achar que o deficiente é o inútil, e não é.
O deficiente... o professor, antes de dessomar, isso eu vou falar porque foi verdade mesmo, tá? Ele falou para mim, Rosa, esse trabalho que ele deu um trabalho para eu fazer, que é com a preceptocons, ele falou, vai ser muito importante, porque vão chegar muitos intermissivistas, mas não vão vir, ele falou isso em mini tertúlia, não vão vir da forma que muitos de vocês estão esperando, não. Que venham belos, lindos, com corpo físico muito bonito. Não, podem vir com deficiências. E esse é o trabalho de vocês na preceptoria. Esse é o trabalho de vocês na preceptocons. A gente coordena uma pré-EC que a gente chama de preceptocons, ou seja, preceptoria de consciências, né? Ainda é uma pré-EC. Então, é justamente visando esse trabalho, porque é um trabalho que quase ninguém quer fazer ou não sabe. Na verdade, eu trabalhei em várias escolas durante esses 28 anos, e a gente encontra muitos professores, você, como falou, é pedagoga e tal, mas a gente encontra muitos professores despreparados para lidar com a criança com necessidade especial. Não é que os professores não saibam, eles não têm essa titularidade, essa formação no curso de professores. Eu, por exemplo, como dava didática, dava educação, dava psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, eu aproveitava a brecha e como eu já estava trabalhando em outro local com educação especial, eu, então, introduzia com as minhas futuras professoras. Mas isso era porque eu estava... Mas não existe isso nas faculdades. Hoje em dia tem. Aqui em Foz eu já vi que tem formação de professores para trabalhar com necessidades especiais. Isso é um trabalho muito bonito, que a gente, agora que a gente está vendo acontecer no Rio de Janeiro. Mas aqui eu vejo que Foz do Iguaçu tem um trabalho muito mais adiantado em relação a essa visão do deficiente, o aluno com necessidade especial. Eu parabenizo o Foz do Iguaçu, porque eu trabalhei 28 anos, agora que eu estou vendo no Rio de Janeiro aparecerem os primórdios de uma preocupação com essa área. Mas aqui eu já encontrei vários trabalhos sendo feitos e uma faculdade de formação de professores que os professores já saem com conhecimento de educação especial. Então, eu acho que isso é muito bom para o município, muito bom, porque aí a gente que trabalha com necessidades especiais, a gente não só trabalha com o infradotado. A gente pensa assim, que necessidade especial, que o aluno com deficiência física, com deficiência auditiva e visual, que ele é um deficiente mental. Ele não é um deficiente mental. Aí a gente vai encontrar muitos superdotados. Eu, muitas vezes, eu fiz supervisão em 5... Vocês vão ver no meu artigo, gostaria que vocês lessem meu artigo. 5 municípios do Rio de Janeiro. E eu, muitas vezes, eu supervisionava 100 escolas, assim e tal. Eu ia ver os professores, que eram professores de classe especial, recebiam os alunos de ensino regular, e entre eles estavam os de necessidade especial, tratando como deficiente mental. Aí eu via, aplicava o teste, ensinava elas a fazerem o teste, e via que não tinha nada de deficiente mental. Por elas não saberem, eles ficavam sendo marginalizados, e depois a gente descobria que aqueles alunos eles eram superdotados. E os superdotados eles têm umas características especiais. Porque, assim, tem um superdotado, tem vários níveis de superdotação. Eu estou falando não do infradotado, do superdotado. Então, o superdotado tem vários níveis de superdotação.
Tem aquele que gosta de todas as áreas, ele é bom em todas as áreas. Esse é o gênio, aqueles, né, que são os grandes gênios da humanidade. Mas tem o superdotado que ele é muito bom em matemática. O superdotado que ele é muito bom em literatura. Ele é muito bom em geografia. Entendeu? Mas ele não quer saber, por ele ser superdotado, a paciência dele é zero, ele é hiperativo. Então, ele não tem paciência de ficar ouvindo baboseira, porque não está dentro da área que ele quer. Entendeu? Então, se o professor não entende isso, não vê que ele é bom naquela área, ele pode, por exemplo, ensinar outras áreas, mas utilizando o talento que ele tem. Entendeu? Por exemplo, como utilizar... eu não sei se eu estou passando da hora. Como ensinar português a um aluno que só quer saber de matemática? Dá problema para ele. Se ele for mais adiantado, dá um teorema. Ele tem que entender, tem que saber ler, tem que saber interpretar, para ele resolver, ter resolução matemática. Aí, ele, sem saber, ele está aprendendo português. Geografia, ele não gosta de geografia, mas põe ele para jogar, onde tem pontos estratégicos geográficos. Ele nem está sabendo, ele vai acertar aquele jogo todo, porque ele é bom em matemática, mas ele está aprendendo concomitantemente geografia. Entendeu? Então, quer dizer, descobrir o talento essencial desse aluno e, através desse aluno, desse talento, ir para as outras áreas, né? Isso é importantíssimo. Mas não vai se esperar que ele seja bom em tudo, né? O nível de atenção dele e o nível de paciência e de hiperatividade é muito alto. Então, ele não fica em sala de aula por muito tempo, ele começa a fazer aviãozinho, começa a jogar em cima. E, quando vai crescendo, há um perigo muito grande do superdotado, e foi desprezado em sala de aula pelos professores, de se tornar um marginal, porque ele não é aceito pela comunidade, pelos professores, ele é visto como diferente. Então, ele é recebido pela comunidade marginal como aquele que pode fazer grandes coisas, por exemplo, num tráfico. Ele é o cabeça, ele é bom em matemática, entendeu? Então, ele vai ser aceito. Então, isso é o perigo da superdotação, porque, se não é aceito no meio comum, no meio marginal, como a gente fala, fora da área comum, ele é muito aceito, porque eles aproveitam os pendores, a área de maior talento desse aluno, né? Entendeu? Rosa, tem uma Nós questão estamos passando, aqui. né? Tem uma questão aqui, Rosa. Você teve alguma experiência parapsíquica diferenciada pelo fato de sua pesquisa envolver uma provável serenona? Sim, na verdade, quando eu estava... Porque eu iniciei a pesquisa através do livro A História de Minha Vida, da Helen Keller. E a Helen Keller, ela fala no próprio livro que uma das maiores dificuldades que ela sentiu também falta com a professora, porque ela gostava muito da Anne Sullivan, ela não ter escrito um livro sobre a professora. Então, eu senti, quando eu estava escrevendo, acho que até a Maria Luísa estava lá em casa ainda, né, Maria? Você lembra? A Maria Luísa morou comigo lá em casa. Eu sentia muita presença da Helen Keller, eu falei para o professor, e uma gratidão muito grande. Por isso que eu sinto, o livro sobre a Anne Sullivan já está sendo corrigido. Então, eu sinto necessidade de publicar esse livro pela necessidade de correção, porque, se ela fez com que uma aluna escrevesse 26 livros e ela não fez nenhum, né? Então, e ela tem uma vida, a biografia dela muito bonita, né? Foi muito rica. Então, eu senti bastante a presença da Helen Keller e estou sentindo alguns efeitos agora também.
falando dela. Hein? Essa dedicação, né, desse livro, né, que você está fazendo é para ela mesmo, o espírito dela agradece, né? Você não... Porque ela foi um exemplo de preceptora, né? Muito dedicada, muito grande. Então, a aluna reconhece isso. Foi bacana, né, que pela experiência ela levou o legado dela para vários países, né, do pessoal progredir, né, com o autodiscernimento dela, ajudando várias consciências que nasceram com essas necessidades, né? Ela até hoje nos Estados Unidos ela é condecorada e homenageada porque ainda não teve uma professora no nível dela, né? Pelo nível de consideração que eles têm por Helen Keller, né? Que é considerada um gênio. E essa professora, eles têm muita gratidão por essa professora, né? Então, Bom, obrigada. Tem outra pergunta? Então, o que eu vejo assim é que a gente pode falar um pouquinho sobre o parapsiquismo. O parapsiquismo não é esse bicho-papão que as pessoas pensam que é. O parapsiquismo é toda essa parapercepção que a gente sente. Entendeu? A gente tem, todos nós temos isso. A gente está escrevendo. Quem que não sente ao escrever que você não está sozinho, principalmente se você está escrevendo sobre algo homeostático, algo que vai ajudar o planeta, algo universal, a gente sente a presença. Então, o parapsiquismo é isso. É uma faculdade que nos faz em contato com o extrafísico através da produção nossa, do que nós estamos fazendo. Né? Pode perguntar, Marco. Eu achei interessante ali na hora que tu falou sobre a questão da escola, né, que querer colocar o aluno, que ele esteja bom em todas as áreas, né, de conhecimento. Hoje em dia eu já vejo que o negócio está mudando, né, porque o importante é valorizar aquilo que a pessoa traz de singular, né? Já que a consciência, de talento, né? Que a consciência singular, como é que eu vou encaixar uma turma toda de pessoas diferentes dentro de tantas disciplinas e todo mundo tem que saber aquilo, né? Então, essa questão de saber valorizar o talento, né, pessoal singular da criança, do adolescente, isso hoje em dia já está sendo mais valorizado, né, do que essa antiga metodologia de querer enquadrar todo mundo dentro desse... Não há uma receita, né, para todos os alunos serem enquadrados. Então, você que é professor sabe disso, que na escola é uma diferença entre a escola tradicional, o ensino tradicional, o ensino da agora. A gente ainda encontra muitos professores com trabalho tradicional, né? Mas o ensino renovado, a escola renovada, ela procura descobrir essas características individuais do aluno, né? E, dentro dessas características, incentivar esse aluno na sua produção, né? Então, isso é que é importante. E o trabalho não pode ser idêntico para todos, né? Então, por isso que o ideal seria, né, que nós tivéssemos dentro da educação salas com menos alunos. Porque, se tivessem menos alunos, os professores poderiam se dedicar, né, mais às diferenças individuais. Aquele aluno quietinho, são 6h30, né? Aquele aluno quietinho, que às vezes não fala nada, ele pode ser um superdotado e está embutido, está dentro da sala de aula sem falar nada. Eu acho que o professor de hoje ele precisa ser mais qualificado, né? Não, porque ele já não trabalha pelo dinheiro, porque ele já ganha pouco. Quer dizer, não é só pelo dinheiro, né? Mas ele precisava ter mais uma
qualificação, tem interesse em buscar, fazer pesquisa, porque se você trabalha com criança, entre aspas, normais, eles não conseguem entender, imagina numa sala de aula especial. Se não for em busca desse conhecimento, eu acho que se não for atrás mesmo por interesse, pelo fato de se sentir bem, pelas benesses de ver o outro melhor, né? Eu não sei o que você pensa disso. Não, é assim, pelo que porque na verdade eu fui professora do curso de formação de professores, né? Então formei acho que 1.000 e tantos professores, né? Mas eu vejo que o que falta para o professor, ele não tem aquilo que a gente fala quando a gente está falando. Se a gente não faz o investimento na gente, a gente não tem para dar. Se a escola não fornece essa formação para o professor, por exemplo, é tão fácil fazer um teste auditivo. Eu ensinava a fazer um teste auditivo. O aluno, você está falando com ele, chama, o aluno não está nem aí. Você vai atrás dele, dá umas batidas, né? Se ele não escutar, esse aluno tem deficiência auditiva. Aquele aluno que pede, professora, posso sentar na frente? Menino, por que você tem que só querer sentar na frente? Não, professor, eu quero sentar na frente. Deixa ele sentar na frente. Ele tem dificuldade. Por isso que eu falo, é o curso, né? Se ela vai em busca de curso, desse conhecimento, facilita a vida para ela, se torna mais fácil, e para os alunos também, né? Por exemplo, olha, ainda tem um tempinho aqui, só para vocês terem ideia, não é só a questão de necessidade especial, não. Trabalhando com moças no curso de formação de professores, né? São moças que estão se formando em professora, a gente, por exemplo, tem uma situação que eu até conto no meu livro, coloco como casuística. Todos esses casos eu coloco como casuística. Assim, vocês sabem, quando a gente dá aula na universidade, a gente vai para turma A, turma B, turma C, turma D. Essa turma era a turma D, era a última turma da parte da manhã, né, que eu ia entrar nesse curso. Quando eu dava aula em todas as horas, mas eu mesma, eu não tinha formação em Conscienciologia, né, ainda para entender. Aí, quando eu ia para aquela turma, gente, aí eu fazia prece, eu era espírita kardecista, me pegava com todos os santos. Então, eu vou entrar nessa turma, né? Mas eu mesmo já tinha uma certa rejeição, né? Estou falando que o professor também tem trafar. Era o meu trafar nessa época. E eu entrava na sala, e era a sala, aquela balbúrdia, que não conseguia, aí tentava todos os métodos, daquele método de falar baixinho para ver se os alunos que estavam interessados paravam de falar, falava mais alto e nada, né? Aí tinha um aluno que, curso de formação de professores, normalmente tem poucos meninos, só tem às vezes nessa turma só tinha um aluno, menino, que queria ser professor. Aí, cala a boca, gente! Eu estou aqui, estou a fim de aprender o que dava aula de filosofia da educação. Ele adorava, né? Aí eu quero aprender o que a professora está falando e tal, isso, aquilo. E nada. Aí um dia ele se aborreceu, ficou por último e veio falar comigo. Professora, olha só, eu vou contar para a senhora, porque eu vejo a senhora se empenha tanto em trazer tudo de melhor para a gente. Mas eu não consigo assistir a aula da senhora. Aí me falou assim, sabe o que é, professor? Não sabe a monitora? Era a monitora. Ela, antes da senhora chegar, ela incentiva a turma inteira a fazer bagunça, porque não gosta da aula da senhora, incentiva a turma inteira para todo mundo conversar sobre outras coisas, menos prestar atenção à aula da senhora. E ele estava chateado com ela, né? Aí, tudo bem. Aí, nesse dia, eu fui, não falei nada, que não ia falar em público, né?
Aí, aquele sacrifício para dar aquela aula, eu saía, nem sabia o que era energia, que eu doava energia, que eu nem sabia nada disso, eu sabia só que eu saía aos pedaços, né? Aí, quando cheguei no dia seguinte, cheguei mais cedo, aí falei com o professor da aula anterior, né? Porque lá é assim, 5 professores da aula numa turma só, a gente sabe como é que é, né? Aí eu falei, escuta, você me deixa 5 minutinhos da sua aula? Aí disse, tudo bem, professora, tudo bem. Aí eu chamei a aluna, escuta, eu soube, eu já fui direto, né, eu era psicóloga, eu fui direto, eu soube que você está passando por uns problemas, você pode me contar seus problemas? Aí ela falou, professora, como é que a senhora sabe? Eu disse assim, eu queria que você me contasse, não sabia nada, sabia que ela tinha problema, mas não sabia que ela... Professora, eu tenho uma filha, eu sou mãe solteira, eu coloco isso como casuística. Eu sou mãe solteira e fico aqui chateada. A aula da senhora é a última. Eu não tenho nada contra a senhora, nem contra a sua aula, não. Mas é porque é a última, eu quero logo que cabe isso, porque eu quero chegar em casa. A minha mãe, ninguém quer ficar com a minha filha, né? E eu estou doida para chegar em casa. E a senhora ainda vem para dar aula, eu fico torcendo para a senhora ficar doente. Ela mesmo falou assim. Aí... Eu disse, então, minha filha, então eu vou te ajudar. Por sorte, eu sou psicóloga, né? E a gente vai... Aí comecei a fazer um trabalho paralelo com ela, não em sala de aula, né? Na sala dos professores e tal. A menina mudou. Terminou o ano como a melhor aluna minha. E aquela, como ela era monitora, era aquela que eu chegava, já estava com tudo pronto, os diários, né? Tudo que trazia da secretaria, tudo pronto para mim e tal, ainda pedia para os outros alunos calarem a boca. Então, veja bem, então falta, talvez, isso, jogo de cintura, né, nos professores, para perceber aquele aluno tão quietinho, ou aquele aluno tão falante, aquele aluno problemático, ele tem alguma coisa escondida atrás. Ele precisa, ele faz aquilo, o aluno faz isso, não porque ele é ruim, porque ele é mau. Ele está dizendo assim, por favor, me olhe, eu quero ser olhado. Eu fui psicóloga no hospital, era psicóloga, mas aí atendi as escolas todas em volta. Resolvi fazer um trabalho diferente. Eu botava lá o diretor do hospital doidinho. Aí, fazer um trabalho diferente. Chamei os diretores de escola, porque eles encaminhavam aluno problema para psicólogo, né? Aí, eu chamei a diretora da escola, conversei e comecei a fazer círculos de pais. E, conversando com pais, tinha um aluno que foi encaminhado para mim, que o aluno era o mais levado da turma, não deixava a professora dar aula. E, então, conversando com ele, porque nesse debate, assim, um assunto de um pai joga para o outro pega. Daqui a pouco o pai começou a chorar tanto. Gente, o que eu faço agora? O pai chorando. Aí fui conversar com ele. Mas, professor, eu não sabia que eu batendo no meu filho para ele ir para a aula, porque eu não quero que ele seja um analfabeto como eu. Então, eu bato no meu filho para ele ir à aula. E ele vai ser problemático em sala de aula. Então, começou a chorar, aí eu tive que atender o pai também, né, em particular no consultório. Então, veja bem, são essas circunstâncias que a gente encontra. O aluno que é espancado, o aluno... Por exemplo, eu dei aula em Niterói, o Elvis é lá de Niterói, perto de um morro. A gente botava o aluno para fazer o desenho, sabe o que ele fazia? É uma pessoa morta, um defunto, o revólver ali, saindo ainda fogo do revólver. Aí, o que eu ia dizer? Ia ficar espantada com aquele... Não, meu filho, o que foi? Não, professor, antes de eu vir para a aula hoje, eu vi lá, o moço entrou na casa matou esse homem na minha frente, entendeu? Então, são essas situações que a gente vê que não tem que se espantar, é a realidade da vida, né? Então, o professor não tem que ser forte, tem que ser como a Anne Sullivan,
resiliente, determinada, entendeu? Não se espantar com uma barata, com um rato, com um lagarto, com a cobra, entendeu? É bem isso, porque tem coisas piores para enfrentar pela frente, Rosa. entendeu? A Andressa diz assim: estou ansiosa na espera do seu livro. A sua explanação hoje me ajudou em muitos pontos sobre a minha autopesquisa. Muito obrigado. Andressa, então, Andressa, é isso. Se precisar, eu não sei se você é da Conscienciologia ou não, mas eu moro aqui num condomínio da Conscienciologia, ou condomínio Integração. Você pode entrar em contato através aqui do Calepino. O que você precisar, eu me prontifico para te ajudar, tá? Tudo de bom para você. Tá. O que mais, gente? Ó, se deixar, eu falo muito, hein? O Marcelo Bonita ele disse assim: Rosa, parabéns, lerei o seu livro. Sim, olha, vamos apertar lá, puxar as orelhas lá do pessoal que está corrigindo, que eu também quero, antes de dessomar, deixar esse livro aí. É um débito que eu tenho com a Anne Sullivan e com a Helen Kelly, né? Então, vamos corrigir esse livro para colocar aí na praça, né? Isso aí. Ela vai te ajudar, com certeza. Uhum. Né? Então, o casamento que eu gostaria de saber aqui dela. Do casamento? É. Então, ela, na verdade, o que eu sinto, na verdade, tudo é hipotético, tá? É bem hipótese. O que eu sinto é que ela gostava do Marcel, tá? Mas a dedicação dela foi tão grande com a Helen Kelly que ela renunciou ao Marcel, mas no final da vida porque a Helen Kelly tinha a vida dela para dar continuidade, né? Era mais nova, era aluna. E ela ficou, quer dizer, estava com a Helen Kelly, mas eu acho que começou a se sentir também que ela precisava ter tido um casamento, ter tido um parceiro, né? O que eu entendo é o seguinte, que ela dessomou assim, com um certo melim, né? Por não ter levado direito, talvez ela pudesse ter combinado a educação da aluna com o seu casamento, não é? Porque ele, no final, continuou como editor da Helen Kelly, mas eles estavam separados, né? Pode perguntar ao senhor? Uma curiosidade, você comentou que a Helen Keller escreveu 26 livros, com a ajuda da Anne Sullivan, né? Sim. Esses livros estão no português? Tem uma listagem desses livros? Quais as temáticas desses livros? Essa é uma curiosidade que eu... eles estão todos publicados em inglês nos Estados Unidos. Agora, tradução para o português, a gente tem 2. Só né? 2? Só 2. E no meu artigo, se eu ler aqui no início logo, quando eu coloco aqui o meu e-mail, aqui abaixo tem como acessar o meu artigo. No meu artigo eu coloco toda a bibliografia, sabe? Aí o senhor pode ver a bibliografia. Obrigado. Tá? Mas a temática assim, dos livros, você tem um conhecimento? Qual era a temática principal, sobre o que ela escrevia? A Helen Kelly, depois, ela se transformou numa ativista social. Ela assim, começou também não ser uma política, mas entrar na área social, porque essa questão das desigualdades, ela começou a ver pela própria pele, né? Ela começou a ver o tanto de desigualdades que havia em relação, principalmente, às necessidades especiais. Então, ela conta ainda no livro dela, A História de Minha Vida, ela coloca assim, vários alunos de faculdade, que eram colegas dela, que ela fez faculdade, e perguntavam a ela como que ela lia tantos livros, como que ela conseguia escrever, como que ela tinha tanta produção. E ela falava, olha, eu com essas dificuldades todas, eu consigo fazer isso. Vocês, então, que não têm dificuldade nenhuma, podem fazer muito mais.
né? É só não se acomodarem. Ela falava muito sobre a questão da acomodação. Autossuperação. Com autossuperação. Né? Obrigado. Né? Acabou? Está na hora? Então, vamos passar... Então, terminamos todos, estão satisfeitos? Tem mais pergunta nenhuma, né? Então, vamos passar aqui para... que trabalha com trafores, talentos, trafares, imaturidades e trafais, traços que faltam no estudo biográfico. O interesse por esse estudo veio primeiro pela admiração a Anne Sullivan e pela indicação do professor Valdo ao filme Milagre de Anne Sullivan, que relata a história de Helen Keller, que há a possibilidade de ser uma serenona. Ela escreveu 26 livros. A Anne Sullivan praticamente se anulou para cuidar de Helen Keller, que era uma super... conseguiu captar muita coisa. A renúncia que consideramos como trafor, essa abnegação, é, na verdade, um traço fardo. A assistência interassistencial passa primeiro por nós. Ao analisar a biografia de Anne Sullivan, começaram a se mostrar trafares e trafores em comum. Anne Sullivan veio de uma família muito pobre, com um pai alcoólatra e uma mãe que dessomou cedo. Foi entregue com os irmãos ao orfanato. Teve uma doença nos olhos, tracoma, que a deixou quase cega. Na adolescência, recebeu a proposta para ser professora de Helen Keller, que era uma criança de 7 anos, cega e surda, muito agitada e problemática. Ao mudar para a casa da família, pediu para ter autonomia na educação da Helen, ficando em local separado, no qual ensinou disciplina à menina. Os Estados Unidos contemplam a Helen Keller e, pela aluna, reconhecem a professora Anne Sullivan. Há uma tendência na sociedade de achar que o deficiente é um inútil. O professor Valdo alertou que vão chegar intermissivistas que podem vir com deficiências, e essa é a preocupação da Pré-IC Precepcons, Preceptoria das Consciências. Muitos professores se formam sem saber lidar com crianças especiais. Não só se trabalha com um infradotado nessa área, encontramos muitos superdotados. O parapsiquismo é uma faculdade que nos faz entrar em contato com o extrafísico, a partir de uma produção nossa. O importante é valorizar o que a pessoa traz de singular, valorizar o talento das crianças. A dedicação de Anne foi tão grande com Helen Keller que a hipótese é de que ela dessomou com uma certa Melim, por não ter levado direito e combinado a educação da aluna com o casamento. A mensagem final que muito você boa, colocou né? Resumiu muito bem, né? Da superação, né? Que eu achei que eu não passei a linha um pouquinho, mas é que você colocou, né? Que ela colocou que eu, com essas dificuldades todas, consigo fazer tudo isso, e vocês, com dificuldade nenhuma, podem fazer muito mais. Isso aí. Então, obrigada. Agradecemos a Helen Keller, que escreveu o livro. Gente, olha, o livro, o Conscienciograma é esse, né?